Salve, salve galera, tamo no ar, tamo juntos, sextou, já é antevéspera de jogo do Fluminense no Campeonato Brasileiro, domingo tem Ceará e Fluminense, teve Fluminense e Ceará, sim, não é engano não, domingo tem Ceará e Fluminense, inverte o mando de campo, 2 jogos seguidos contra o Ceará, depois do Fluminense vencê-los por 1-0 no Maracanã, mas cara, tá todo mundo meio, eu pelo menos tô meio baixo astral nessa sexta-feira, sinceramente, depois de assistir a Palmeiras e Flamengo se classificando para a final da Libertadores. Claro, como jornalista, achei 2 jogos muito legais de se ver, né? Assisti aos jogos, mas os tricolores não podem estar felizes, né? Ou não deveriam estar felizes com o que está acontecendo, com clubes muito mais bem organizados, hoje muito mais fortes que o Fluminense. E será que o Fluminense está incomodado com isso? Eu acho que não. Isso é o pior. Essa é a pior parte. Talvez os tricolores estejam. O clube, a gestão do Fluminense está incomodada com isso? Aparentemente não está nem aí. Vou mostrar por quê. Né? Infelizmente, não é o que parece. Infelizmente. E vamos falar do time para domingo, porque o Fluminense treinou já nessa sexta-feira e o Zubeldia vai ter que superar um problema que desde que ele chegou ainda não foi superado. Vai ter que resolver uma questão que precisa ser resolvida para que o Fluminense não saia fora desse tal do G6. Vem comigo. O Paulinho procurou, colocou e É isso, tapete grená para você no canal Ilan FC. Se você ainda não é inscrito, cara, não sei mais o que dizer para você. É só clicar aí embaixo. É de graça, se inscreve. Estamos aí a caminho dos 100 mil inscritos. Falta você, inclusive, para deixar o like também. Ó, like. Larga o like aí embaixo, larga o hype. É muito importante aqui para a gente chegar em muito mais gente. Muito obrigado a todo mundo. Like, inscrição. São de graça. Vai dar essa moral aqui para mim. Lembrando que essa nossa conversa, esse nosso papo, chega a escorrer, água geladíssima, aguinha gelada aqui no meu copo Vibe da Go Case. Olha que bacana, você pode personalizar, tem o número 10, tem outros modelos. Mantenha a sua bebida geladíssima ou quente por muitas e muitas horas. É impressionante como é que esse copo Vibe ele segura a temperatura da bebida. Tem também as garrafas térmicas que mantêm a temperatura também por até 24 horas. Coisa incrível, né? Garrafinha para você levar para academia, para o jogo de futebol, para pelada, para o seu passeio. Enfim, serve para tudo e você vai ter sempre a sua bebida, cerveja, refrigerante, água, sempre geladíssima. Claro, tudo na Go Case, ó, como por exemplo as capinhas de celular, essa capinha aqui, ó, personalizada, você pode também botar o seu nome, não paga nada mais por isso, tem vários modelos lá, a capinha você compra uma, leva 2, e no fim das contas, comprando uma, levando 2, cada capinha sai por menos de R$25. Para ficar melhor, só usando o meu cupom, ó, tá aqui o meu cupom, GOILAN, usa o meu cupom GOILAN, entra pelo QR Code que tá aqui, ou pelo primeiro link na descrição desse vídeo, mas vai pelo QR Code, pelo primeiro link, usa o meu cupom GOILAN que aumenta o seu desconto dentro do site da GoCase. E a partir agora, dia 1º de novembro, uma super Black Friday durante todo o mês de novembro com até 70% de desconto. É isso, aproveita lá na GoCase, QR Code, o primeiro link na descrição com o meu cupom, tá bom, gente? Vamos lá, galera. Olha, ressaca. Eu tô de ressaca com a forma como o Palmeiras se classificou, com a forma como o Flamengo se classificou. Parabéns para eles, né? É uma invejinha boa, né? Mas assim, com admiração. Que jogo fez o Palmeiras? Quem é tricolor, quem assistiu o jogo, quem gosta de futebol, quem sabe, né, dar valor ou dar mérito a quem merece, ontem viu um jogo de futebol em que o Palmeiras precisava fazer 3 gols para levar para os pênaltis, fez 4 e com louvor fez um jogo de almanaque, um jogo perfeito. Que time, hein? E usando a base, né, gente? Tal do Alan, jogador da base do Palmeiras, jovem moleque, entrou, resolveu, fez chover, fez acontecer.
E o Palmeiras, com muita ajuda, com muito protagonismo desse garoto da base do Palmeiras, como era o Endrick, como era o Estevão, conseguiu fazer 4-0 na LDU. Vai para a final para o Flamengo. Para os tricolores é melhor, né? Porque o Palmeiras tem mais chance de derrubar os rubro-negros, com todo respeito aos rivais, né? Mas isso aí faz parte da rivalidade regional. Pelo menos, eu acho que o Fluminense seria menos pior se o Palmeiras fosse o campeão. Mas o Flamengo mereceu muito também fez um grande jogo contra o Racing, também está com inteira justiça na final. Mas dói a gente ver que o Palmeiras, que tinha Estevão, tinha Endrick, agora tem o Alan, né? Ele usa a sua base em seu favor e não tira a base, não renega a base para contratar bagre, para contratar medalhão decadente, para torrar dinheiro em Soteudos, em Everaldos. Não é isso? Em Douglas Costa. É isso, é isso. E o Fluminense está como? E o Fluminense está assistindo a isso tudo aí como? Adivinha como? Fazendo eventos festinha. Palmeiras na final da Libertadores, Flamengo na final da Libertadores. Enquanto isso, o Fluminense anuncia que o Roupa Nova, que eu adoro, tá? Uma bela de uma banda, gosto deles, inclusive, quase todos tricolores, vão se apresentar em especial edição da Flu Music em Laranjeiras. Que tal, hein? Vai ter roupa nova nas Laranjeiras, sim. Isso aí foi anunciado esses dias. O show vai acontecer dia 7 de novembro. Olha aí, roupa nova. Mas tudo isso aí para dizer, gente, que é um negócio completamente fora de hora, né? De novo, nada contra a banda, adoro a banda, mas o que o Fluminense está fazendo isso nesse momento? E aí teve Alcione, ia ter Paula Toller, que foi adiada, agora vai ter roupa nova, tudo seguidinho, na época da eleição. Que coisa, né? Que coisa. Exatamente coincidido com a eleição. E enquanto isso, Flamengo e Palmeiras estão disputando títulos. Podem ser tetracampeões da Libertadores, um dos dois será. É isso. Vamos celebrar, não vamos celebrar? Não é só show do Roupa Nova, não. Sabe o que o Fluminense anunciou hoje? Olha que timing maravilhoso. Fluminense anunciando na sua rede social oficial, no seu canal oficial de comunicação com os torcedores, que está lançando uma linha de vinhos. Horas depois do Palmeiras confirmar que está na final da Libertadores contra o Flamengo, finalista da Libertadores, né? Que o Atlético Mineiro agora é finalista da Sul-Americana. E o Fluminense lançou vinho. Está anunciando roupa nova. Tá bom para vocês? Eu acho que não deveria estar. E aí, quem pescou melhor o espírito da coisa, né? Porque se você for olhar as respostas dos internautas lá, esse anúncio das garrafas de vinho, são as piores coisas. Todo mundo falando, eu quero é jogador, eu quero é título, eu quero é ser campeão. Os caras estão na final da Libertadores, eles estão lançando vinho. É o que mais tem de resposta, de reply lá na postagem, tanto no Twitter quanto no Instagram. Mas quem pegou o espírito da coisa foi esse cara aqui, ó. Foi meu amigo Ivo Greca, que botou o seguinte, fez esse meme aqui. Abraço para você, Igor, lá o Ivo, lá do Flu Resenha. Olha o que o Ivo botou aqui, ó. O Fluminense lança sua linha de vinhos, ótimo para ser servido com bagre. Outra iguaria da casa. Perfeito. Como é bom ter uma diretoria que pensa no torcedor. Agora as contratações de Everaldo e Soteldo cairão bem. Aí tá aqui a linha de vinhos do Fluminense e o bagre do lado. O vinho vai bem com o peixinho. O bagre deve ficar bem gostoso. Então é isso, com bom humor aqui o Ivo resumiu o raciocínio, o pensamento da galera que viu esse lançamento. Cara, que negócio fora de hora. Quando o torcedor tá ali, porra, doído, sangrado, porque o time não chega nem na final da Sul-Americana, o Atlético Mineiro caindo aos pedaços, tá na final. E o Fluminense tá lançando vinho, tá anunciando showzinho, festinha futebol clube. Vamos celebrar, Mário. Vamos celebrar. O time fora de tudo, vai ganhar absolutamente nada. Tem a Copa do Brasil no fim do ano, mas ainda tem semifinal. E nesse momento o Vasco vem apenas de 6 vitórias nos últimos 7 jogos. O Vasco, gente, venceu 6 dos últimos 7 jogos. Tá claro isso? Para quem não tá sabendo, é isso aí. Venceu 6, perdeu 1 nos últimos 7 jogos. O Fluminense vai ganhar do Vasco? Pode até ganhar, mas vai ter que melhorar muito o que está jogando. Vai ter que melhorar muito. Sabe por quê? Porque a realidade do momento do Fluminense é essa aqui, ó. Atacantes marcaram apenas 36% dos gols do Fluminense sob comando do Zubeldia. Ou seja, 1 em cada 3 gols do Fluminense são marcados por atacantes. Devia ser o contrário, né? Podia ser 1 em cada 3 não seria marcado por um atacante. O Fluminense soma 5 vitórias seguidas
em casa, né, como mandante, porque contra o Vasco também era em casa, era no Maracanã, mas ele não era mandante, todas sem sofrer gols. Faltou dizer que as últimas 3 foram por 1-0, né? No geral, o Flusão acumula 8 jogos como comandante, não, 8 jogos com o comandante, que é o Zubeldia. Fora de casa, a equipe ainda não conseguiu vencer. Tá aí a notícia ruim, acumulando um empate e 2 derrotas. E aí tem sobre a questão aqui do aproveitamento dos atacantes. Com o Zubeldia no comando, o Flu marcou 11 gols, sendo apenas 4 anotados por atacante. 11 gols, só 4 de atacantes, o que representa pouco mais de 36%. Olha aqui a campanha do Zubeldia, ó. 2-0 sobre o Botafogo, no Maracanã, 2-2 com o Sport fora, 3-0 sobre o Atlético Mineiro, acho que foi o melhor jogo com o Zubeldia no Maracanã, Mirassol 2-1, Fluminense 1-0 no Juventude, 1-0 no Inter e 1-0 no Ceará. Então, esse é um time que com o Zubeldia ainda não venceu fora de casa e vai jogar fora de casa contra o Ceará, e que os atacantes só marcam 36% dos gols. Um em cada 3 gols. E por falar, vou mostrar as imagens do treino dessa manhã, tá? O último treino do Fluminense, último ainda tem um treino de amanhã, né? Que o jogo é só no domingo, mas o Fluminense treinou essa manhã e ele obviamente está começando a bolar as decisões do que ele vai fazer em relação à escalação. Antes, deixa eu só mostrar para vocês aqui uma outra informação, tá? Isso aqui tá no perfil Advocacia Tricolor no Instagram. Ex-lateral esquerdo do Flu, Egídio, vence ação trabalhista contra o clube. Processo número tal, tramitou na 41ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro e não cabe mais recurso. Então, Egídio ganhou a ação contra o Fluminense. Segundo o Egídio, um acordo extrajudicial firmado com o Fluminense não foi cumprido, o que levou a acionar a justiça. Tá aqui, ó. Eles botaram aqui uma foto, uma imagem do processo movido pelo Egídio contra o Fluminense e destacando, segundo o Egídio, o Fluminense fez um acordo com ele para pagar o que devia, o que não tinha acertado, um acordo, né, extrajudicial, já não tinha cumprido quando ele era jogador. Aí fez um acordo, não cumpriu de novo. E agora foi pro pau, né? Foi para a justiça mesmo e ganhou. Segundo o perfil Advocacia Tricolor. Como eu sou jornalista e ouço os dois lados, consultei a assessoria de imprensa do Fluminense, mandei um questionamento em relação a esse processo, a esse suposto ganho de causa do Egídio, noticiado por esse perfil no Instagram, e a resposta que eu recebi foi: não temos informação. Questão trabalhista não é informada pela assessoria de imprensa do Fluminense. Então, a assessoria não negou, mas também não confirmou, disse que não tem a informação. Tá? Esse é o lado do Fluminense. Seria legal o Mário, né, que prega tanto, que fala tanto, conta tanta vantagem em relação eu pago todo mundo, tá tudo em dia, o clube tá sanado, salário. Eu vi o candidato dele outro dia falou isso. O Fluminense não atrasa salário não sei quanto tempo. Tá todo mundo entrando na justiça aí. Todo mundo. Agora Oswaldo de Oliveira também tá na justiça, cobrando mais de 1 milhão do Fluminense. Tá todo mundo na justiça. O cara saiu, meu amigo, bota no pau o clube na mesma hora. Que clube é esse? Que gestão maravilhosa, religiosa, ortodoxa é essa que cumpre com as suas obrigações? Não cumpre nem com acordo. Nem depois que o cara já fez um acordo, né, já reduziu a sua pedida, porque aceitou, né, fazer um abatimento, nem isso é cumprido. Então vai tudo para a justiça. Né? E aí, quem é mais distraído, quem gosta de viver no mundo da lua, acha que realmente está tudo bem. Acredita nas histórias que estão sendo contadas por aí. Tome de Soteldo por 40 milhões e tome de Everaldo, tome de Santi Moreno, que não fica nem no banco de reservas, custou zilhões. Tome de La Vega, de Lescano, custaram também quase 50 milhões os dois e não ficam nem no banco de reservas e acham que está tudo bem. Está tudo bem? Beleza. Vamos ver como é que está o treino do Fluminense, se está tudo bem por lá também, porque temos as imagens aqui do último treino, o último treino durante a semana, né? Ainda tem um treino amanhã. Essas aqui são as fotos dessa manhã, dessa atividade do Fluminense. Tá aí o Fábio. Nonato apareceu ali, John Kennedy, Nonato que deve ser relacionado dessa vez, acredito que pela primeira vez voltará a ser relacionado, até porque o Acosta está suspenso, levou o terceiro amarelo. Tá aí o Germancano, então Nonato, não sei se será titular, eu aposto mais no Lima como titular, mas Nonato está ali aparecendo entre os, entre os jogadores que estão no treinamento. O Keno aí com o Lima, mais do Keno, que passou à frente do Soteldo, né? Soteldo não tem entrado, né? Thiago Silva, você viu ali. Mais John Kennedy, Guga, tá aí o Santi.
Ó, o cara, Everaldo, esse aí, meu amigo, esse aí tá sempre no banco de reservas. René, o que o Everaldo não tá fazendo no Fluminense? Pior, o que ele tá fazendo no banco? Eu respondo, tirando o lugar de quem deveria estar. Do Lavega, do Lescano, tá aí o Riquelme. Esse cara aí, o que ele tá fazendo no Fluminense ainda? O que esse cara tá fazendo no Fluminense ainda? Depois de desrespeitar a torcida e a instituição. Hã? Serve para quê, o Soteldo? Com a palavra Mário Bittencourt, com a palavra Renato Gaúcho, que exigiu a contratação dele, foi embora e deixou essa herança maldita. Com contrato até o fim de 2028. Dá para acreditar nisso? O próximo presidente, 26, 27, 28, vai ficar com o Soteldo, tendo que pagar 1 milhão e tal para ele por mês. E se não pagar, ele vai entrar na justiça e vai arrombar o cofre do Fluminense. É mais um. Olha aí o Samuel, o Acosta, Germancano, Martinelli, que vai ser papai, né? A esposa dele anunciou na rede social que vai ser um menino. Parabéns para o Martinelli, que é um cara comprometido, que eu acho que merece ser reconhecido pela galera. Tá aí o Zubeldia, Nonato, Canóbio, Thiago Silva, mais um pouquinho do Thiago, Guga. Tem um papo de que o Thiago tá para voltar lá pro futebol inglês, hein? Notícias vindas de lá de que o Thiago pode voltar a jogar no ano que vem lá no Chelsea, voltaria pro Chelsea e deixaria o Fluminense no fim dessa temporada. Não duvido absolutamente nada, até porque o Thiago já falou que pode ser a chance do último título dele agora na Copa do Brasil. Se ele tá falando isso é porque talvez ele não vá disputar o Campeonato Carioca no que vem, né? Já estaria tudo certo para a volta do Thiago para lá. Enfim, notícias ainda não confirmadas, mas rumores. Olha aí o Martinelli. É isso. Mais do Thiago, mais do Guga. São as imagens do treino de agora há pouco, tá, gente? Treino dessa manhã, dessa sexta-feira, desse Fluminense, que, a meu ver, para resolver essa questão da falta de gols dos atacantes, o Zubeldia precisa debruçar-se um pouquinho mais atentamente sobre quem está jogando. Porque não é só a questão do centroavante, do Cano, do Everaldo ou do John Kennedy, que hoje é o titular e creio eu até que será novamente amanhã, não tenho certeza, mas creio que sim. Dá mais velocidade, dá mais profundidade, mais verticalidade, transição mais rápida. O John Kennedy melhorou o time do Fluminense, fato. Isso independe dele fazer gols ou não, né? Uma das funções de um atacante não é... Uma das funções é fazer o gol. E as outras funções são diversas, né? Como, por exemplo, tabelar, como criar mais espaços, criar oportunidades para companheiros. Se ele é centroavante, realmente a função principal deveria ser fazer gols, mas não é exatamente a característica tão forte do John Kennedy como é, por exemplo, no caso do Germancano, que é um finalizador realmente, de fato. Mas o que eu estou me referindo é Serna e Canóbio. São titulares absolutos do Fluminense hoje, quase que inquestionáveis, intocáveis, e eu acho que isso aí precisa ser avaliado ou reavaliado. Não são dois jogadores que estão, de fato, correspondendo a essa confiança toda, a esse prestígio todo. Muito pelo contrário. O Serra, depois que voltou à seleção colombiana, voltou mal, não fez uma boa partida ainda. Eu acho que o Canóbio está um pouquinho acima em regularidade, mas também erra muito, também é muito inconsistente dentro de um mesmo jogo. Às vezes faz uma ótima jogada e nos lances seguintes faz 3 ou 4 ruins. Então não dá para um jogador que faz 10 jogadas e acerta 2 e erra 8, a gente considerar tão titular assim, ou tão prestigiado, tão insubstituível assim. Acho que estaria na hora do Zubeldia pensar numa hipótese de colocar um outro jogador ali. Ah, quem, Ilan? Bom, ele tem o Riquelme, ele tem o Lavega, ele tem o Santi Moreno. Aí você vai falar, impossível, ele não vai fazer isso. Bom, mas aí o problema não é meu, o problema é dele, né? E de todos os tricolores, porque se ele não dá oportunidades para que o time tente melhorar e solucionar o seu crônico problema de fazer gols, aí realmente o problema está no comando técnico do Fluminense. Está na hora do Zubeldia repensar isso aí, essa titularidade absoluta de Serna e Canóbio, tá? A meu ver. E você, o que você pensa? Bota aqui embaixo a sua opinião, comenta, larga o like e a gente se vê. Valeu, ótima sexta-feira, ótimo fim de semana.